Recebi a mensagem durante um jantar numa quarta-feira à tarde. No Delino às 19 horas. Temos grandes notícias. Era da minha mãe, enviada no grupo da família, aquele grupo do qual eu geralmente sou a última a saber das coisas. Sem contexto, sem mais mensagens. Só isso. Mas o que me pegou não foi o lugar nem o horário. Foi o tom. Aquela palavra grandes parecia proposital. Como se quisessem que eu ficasse curiosa. Como se quisessem que eu estivesse lá. E eu fui. Por quê? Por mais distantes que as coisas tenham parecido ultimamente. Eles ainda são minha família, certo? Lembro de entrar no estacionamento naquela noite. O sol estava começando a se pôr, lançando sombras longas na calçada. Respirei fundo antes de sair do carro, ajustando a gola do meu uniforme de enfermeira. Não tive tempo de trocar de roupa depois do plantão, terminei tarde e fui direto, sem nem pegar o jantar. Mas, no fundo, parte de mim estava animada. Talvez as coisas estivessem finalmente mudando. Talvez, dessa vez, eu fizesse parte de algo. Quando entrei no restaurante, já ouvi as risadas. Virei a esquina para a sala de jantar reservada, e congelei ali. Todos estavam lá. Minha mãe, Marlene, com uma taça de vinho na mão, sorrindo como se estivesse posando para capa de revista. Meu pai, Geraldi, de braços cruzados, acenando educadamente enquanto escutava. Tessa, minha irmã mais nova, brilhando com o cabelo recém-arrumado. Maquiagem impecável. No centro da atenção, como sempre. Até o meu avô, Walter, estava lá, sentado na ponta da mesa. Quieto como sempre, mas presente. Todos estavam lá. Menos eu. Ninguém tinha reservado um lugar para mim. Mas essa nem foi a primeira coisa que notei. Meus olhos foram direto para a faixa branca, esticada na parede do fundo. Parabéns à nossa verdadeira filha, em letras grandes, negrito, brilhantes, e aquilo me acertou como um tapa. Fiquei ali, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém pareceu surpreso com a minha presença. Ninguém pediu desculpas. Minha mãe levantou a taça casualmente e disse: "Ah, que bom que você conseguiu vir, já começamos." Tessa me olhou de cima a baixo, com um sorrisinho irônico. Eu nem tive tempo de trocar de roupa. Assenti com a cabeça e forcei um sorriso. Saí do trabalho tarde. Um silêncio estranho se seguiu. Não um silêncio constrangido, um silêncio confortável para eles. Como se eu fosse uma convidada, não a filha. Como se aquela comemoração não fosse para mim. Um garçom veio e colocou uma cadeira extra na beira da mesa. Para mim. Ninguém se moveu para abrir espaço. Sentei ali, quieta, tentando me encolher o suficiente para desaparecer. Foi aí que minha mãe levantou a taça de novo, em direção a Tessa. Com um sorriso dramático e cheio de orgulho, ela disse: "A nossa verdadeira filha. Finalmente temos algo para comemorar." Todos brindaram, menos eu. Olhei para a toalha da mesa, tentando entender se tinha escutado certo. Tessa riu. Ok, deixa eu explicar." Falou como se estivesse contando uma piada. Ela se inclinou, com um brilho nos olhos. "Fiz um daqueles testes de DNA. E adivinha, não sou adotada. Na verdade, eu sou filha biológica deles. A mãe e o pai achavam que eu tinha vindo por barriga de aluguel. Mas não, sou deles, completamente deles." As pessoas aplaudiram como se fosse uma festa de revelação de sexo de bebê. Geraldi enxugou uma lágrima de emoção. Minha mãe colocou a mão sobre o coração. Eu pisquei, tentando manter a voz firme. "Espera aí, o quê? Isso significa sobre mim?" A mesa ficou em silêncio por um segundo. Então Marlene deu de ombros, levemente. "Bem, querida, você fez parte do mesmo processo. Foi complicado. Éramos jovens. Erros acontecem." As risadas voltaram, mais altas dessa vez. E eu fiquei sentada ali. De repente, senti frio numa sala cheia de calor. Ninguém me convidou para entrar nessa história. Quando achei que não podia me sentir menor do que já me sentia, o garçom voltou. Veio direto até mim, só até mim, e me entregou um pequeno envelope selado. "O dono pediu para entregar isso a você", disse ele. Todos na mesa se viraram para olhar. Olhei para o envelope. Meu nome estava escrito à mão na frente. Só o meu nome. E naquele instante, tudo mudou. Eu não nasci nessa família, pelo menos. Não da forma como a maioria das pessoas nasce em uma. Mas, enquanto crescia,
Ninguém nunca disse nada diferente. Meus pais, Marlene e Geraldi, sempre foram distantes. Mas me chamavam de filha. Me deram o sobrenome deles. Eu os chamava de mãe e pai. Eles me alimentaram, me vestiram, me colocaram numa escola interna. Por fora, a gente parecia uma família americana comum, de classe média. Mas dentro daquela casa, sempre parecia faltar alguma coisa. Algo que eu nunca conseguia nomear em voz alta. Tessa, minha irmã mais nova. Sempre foi tudo o que eles queriam. Desde que começou a andar. Era o centro de todas as conversas. De todas as férias. De todos os porta-retratos nas paredes. A garota de ouro, cabelos loiros cacheados, sorriso de concurso. As melhores notas com metade do esforço. E eu era aquela que lembrava de levar o lixo. Aquela que sentava no banco do meio nas viagens, pra Tessa poder ficar na janela. Aquela que fazia o próprio bolo de aniversário, porque a mãe não teve tempo. Não lembro da última vez que qualquer um deles me disse que estava orgulhoso de mim. Nem quando entrei na faculdade de enfermagem. Nem quando virei noites de 36 horas durante a crise da Covid. Nem quando quitei meus empréstimos estudantis, trabalhando em turnos duplos todo final de semana. Mas eu não reclamava. Achava que talvez fosse assim que famílias funcionavam. Talvez amor nem sempre significasse abraços ou aplausos. Talvez ser a responsável significasse não estar sob os holofotes. Apesar de todas as pequenas rachaduras, eu permanecia por perto. Eu ligava, aniversários, levava ao aeroporto, aparecia no Natal com presentes, mesmo quando ninguém pensava em me dar nada, eu nunca recusei um convite para jantar. Porque, no fundo, eu continuava esperando que, dessa vez, fosse diferente. Foi por isso que, quando chegou a mensagem no grupo sobre o jantar no Delinos, eu disse a mim mesma, talvez, finalmente, eles fossem me enxergar. Talvez a grande notícia fosse algo que envolvesse todos nós. Talvez, só talvez, eu finalmente fosse parte da celebração, e não só uma espectadora. A verdade é que eu estava exausta naquele dia. Física e emocionalmente. 12 horas no hospital. 2 códigos azuis chamados. Um paciente que eu não consegui salvar. Mas eu não cancelei. Não queria ser a pessoa que desiste. Eu já tinha me acostumado a ser aquela que aparece, mesmo quando dói. Lembro de passar um batom rápido, olhando no espelho do carro, tentando me recompor. Disse pra mim mesma, não pensa demais. Entra, sorri. Talvez, dessa vez, seja diferente. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para aquele momento. Aquela faixa com a frase "Parabéns à nossa filha" não era só uma comemoração. Era uma declaração. Uma linha brilhante desenhada com glitter, separando quem pertencia e quem não pertencia. E o jeito como me olharam, quando eu perguntei, o que isso significa sobre mim? Como se eu estivesse sendo dramática. Como se eu fosse a única ali estragando o momento. Como se o desconforto fosse culpa minha. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Mesmo assim, eu não fui embora. Pelo menos não de imediato. Fiquei sentada naquela cadeira, com as mãos no colo, e o coração batendo fora de ritmo. Esperei que alguém, qualquer um, notasse a dor no meu rosto, que perguntasse se eu estava bem. Mas ninguém perguntou. Então o envelope chegou. O garçom o colocou no chão, com cuidado, com uma reverência que me assustou, como se carregasse algo sagrado. O exterior era simples. Só meu nome, escrito em tinta preta, Alina. Eu não via meu nome escrito assim há anos. Não à mão. Não como se importasse. E foi aí que eu soube. Isso não fazia parte dos planos deles. Não era algo que tinham armado. Isso era algo diferente. Alguém sabia que eu precisava daquele momento. Que eu precisava da verdade. De alguma forma, essa pessoa se certificou de que ela me encontrasse. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Eu ainda não sabia, mas o que estava lá dentro viraria tudo o que eu pensava saber de cabeça para baixo. Não só sobre aquele jantar, mas sobre toda a minha vida. Eu não abri o envelope de imediato. Fiquei segurando-o nas mãos como se fosse algo frágil, algo que pudesse me salvar ou me destruir. O papel era grosso, quase antigo. A caligrafia era nítida, cuidadosa. Alguém tinha levado tempo. Alguém queria que aquilo chegasse até mim. E eu não sabia se isso me dava medo ou esperança.
Mas eu simplesmente não conseguia abrir. Não ali. Não enquanto eu ainda estava cercada por pessoas que agiam, como se eu não estivesse ali. Guardei o envelope no bolso do casaco e olhei para cima. A conversa já tinha seguido sem mim. Tessa agora contava sobre seu teste de DNA, como se fosse o ponto alto de uma comédia romântica. Eu só fiz por diversão, disse ela, girando a taça de vinho. Mas quando recebi os resultados, fiquei chocada. Aparentemente, sou 100% biológica. Sem doador, sem confusão. Só eu, a verdadeira. Todo mundo riu de novo. Até o vovô Walter fez um aceno educado, embora eu tenha notado que ele não ria com os olhos. Foi aí que finalmente encontrei minha voz. Perguntei, baixinho, então, o que isso significa sobre mim? Por um segundo, ninguém respondeu. Meu pai ficou olhando para a parede, como se tentasse lembrar de um compromisso no dentista. Minha mãe se remexeu na cadeira e esboçou aquele sorrisinho ensaiado de sempre. Bem, disse ela, naquela época usávamos 2 embriões. A clínica não explicava muita coisa. A gente também não fazia muitas perguntas. Tessa interrompeu, dando uma risadinha. Basicamente foi uma confusão. Eu sou deles. Você, Alina, pode ser de outra pessoa. Ela disse isso rindo, como quem comenta que recebeu o pedido errado no Starbucks. Todos caíram na risada. Menos eu. Eu queria ir embora. Queria gritar. Mas fiquei ali. Completamente imóvel. Como se meu corpo tivesse se separado da sala. Minha mãe esticou o braço com toda calma, para se servir de mais água. Isso não muda nada. De verdade, acrescentou casualmente. Você ainda é da família. Ainda da família. Do jeito que alguém fala de um vizinho antigo, ou de um cachorro que doou anos atrás. Senti a garganta apertar. O coração batia no peito, não rápido, mas pesado. Como se estivesse arrastando o resto de mim para baixo. Ninguém pediu desculpas. Ninguém reconheceu que o que tinham acabado de revelar era mais do que uma surpresa curiosa. Era toda a minha identidade sendo descartada, como uma piada. Eu não era apenas a segunda melhor filha. Eu era aquela que nem pertencia. Aquela faixa, ali em cima da mesa, deixava claro. Nossa filha verdadeira. Não nossas 2 filhas. Não nossa família. Apenas uma. Uma filha verdadeira. E não era eu. Tessa brilhava. Aproveitava cada segundo. Ela pegou o celular e começou a mostrar fotos dos resultados do teste de DNA. Como se fossem provas de um destino inevitável. Meus pais se inclinaram, fascinados. Surpresos. Agarrados a cada palavra dela. E eu, fiquei ali. Invisível. Encolhendo a cada gole da minha água. Que nem sequer cheguei a tocar. Em um momento, Tessa se virou para mim e disse, sinceramente, isso meio que explica muita coisa. Você sempre foi diferente. Ela não disse isso com gentileza. Não foi empatia. Foi sentença. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Era um lembrete do trabalho. Turno da noite na semana seguinte confirmado. Das 18 horas à meia-noite. Até meu trabalho me tratava com mais respeito do que a minha própria família. Engoli o nó quente que subia pela garganta, e me levantei. Vou sair um pouco para tomar ar, falei. Ninguém me impediu. Ninguém perguntou se eu estava bem. A cadeira fez um som suave ao arrastar no chão. E a conversa continuou, sem pausa, sem nota. Como se eu nunca tivesse existido ali. Saí para o ar frio da noite. Tirei o envelope do bolso do casaco, e fiquei olhando para ele sob o poste de luz. Minhas mãos tremiam. Não só pelo frio, mas pela consciência de que talvez eu nunca tivesse realmente feito parte daquela mesa. Nem quando eu tinha 5 anos. Nem quando tinha 15. E definitivamente, não naquela noite. De alguma forma, eu sentia que dentro daquele envelope estava a resposta. A razão pela qual eu sempre estive do lado de fora. O chão sob meus pés parecia menos real. As risadas lá dentro escapavam pela janela. Junto ao tilintar de copos. Vozes familiares contando histórias repetidas. Se eu não soubesse o que sabia, teria achado que era só mais um jantar de família. Mais uma noite comum. Mas algo se rompeu dentro de mim. E tudo o que consegui ouvir foi o som do papel se desdobrando nas minhas mãos. O envelope agora estava quente. Do tempo que eu o segurava. Meu nome, Alina, ainda ali na frente.
me encarando, como se fosse o nome de outra pessoa. Por um momento, pensei em não ler. Talvez fosse mais fácil simplesmente ir embora. Continuar carregando o não saber. Mas passei a vida inteira fazendo isso. Engolindo perguntas. Aceitando silêncios. Fingindo que os olhares frios eram formas válidas de amor. Estava cansada de fingir. Rasguei o selo. Dentro havia apenas uma folha de papel, dobrada. A caligrafia me gelou. Inclinada, elegante, cursiva. Familiar de um jeito que não consegui identificar logo de cara. Então me dei conta. Era do vovô Walter. Eu não via sua letra desde que era criança. Quando ele me mandava cartões de aniversário, com notas de $2 dentro. Ele parou, ou talvez alguém tenha feito ele parar. Abri a carta. Alina. Se você está lendo isso, significa que finalmente te contaram. Ou talvez, te contaram só o suficiente para te machucar. Mas não o bastante para explicar. Esperei anos por esse momento. Há algo que eu precisava te dizer há muito tempo. Mas me pediram para não falar. E eu cumpri essa promessa, até agora. Mal conseguia respirar. Você nunca deveria ter acabado.